Olá, gente, tudo bem? Sou professora Keila, professora de História, e voltei para nós continuarmos aí discutindo esses assuntos da terceira série. O nosso assunto de hoje é referente ainda ao período da Primeira República. Hoje nós vamos dar continuidade discutindo sobre a sociedade e a economia nessa Primeira República no Brasil. Na aula passada nós conversamos sobre alguns produtos econômicos, né? Nós discutimos algumas questões também da sociedade, né? E hoje nós vamos falar ainda sobre essa sociedade na Primeira República, parte 2, tá bom? Para começar a nossa aula, eu tenho aqui para vocês um quadro, né? Uma tela bem conhecida aí na história do Brasil, né? Que essa obra ela é intitulada Operários, né? E é uma tela de Tarsílio do Amaral. Acho que muitos de vocês já viram essa tela, né? O que que nós temos aí? Nós temos aí operários, né? E aí, o que é engraçado, o que a gente consegue detectar é que, embora eles tenham aí a mesma posição social, a gente consegue perceber aí diferenças étnicas, né? De origem étnicas dessas pessoas, né? Então, esse quadro, ele representa muito bem a nossa aula de hoje, né? Que nós vamos falar aí sobre a imigração, né? Que acontece aí no Brasil, a industrialização e as mudanças sociais, né? Então, esses imigrantes, eles vêm e eles se constituem aí na força de trabalho no operariado, ok? Como principal assunto dessa Primeira República e referente à sociedade, a gente tem aí a imigração, né? Principalmente europeia, a criação de uma política de proteção aos indígenas por parte, então, do governo federal, o avanço industrial no país e o surgimento, claro, do movimento operário, né, seguindo aí a industrialização no país. Acerca da imigração, né, dessa grande imigração, o Brasil, assim como países como o Canadá, a Argentina, é um dos países que mais recebeu imigrantes, né? E estima-se que no Brasil tenha entrado aproximadamente 3,5 milhões de estrangeiros. Nós temos aí um termo, né? Fare América, que em português seria fazer a América, né? Que expressava então esse sonho desses imigrantes aí de fazer essa vida na América, né? A gente tem os italianos, que eles representavam 33%, né, do total dos imigrantes, né, que chegaram então ao país, seguidos por portugueses com 29%, espanhóis 15% e outros grupos também, né, como alemães, russos, né, austríacos. E São Paulo, o estado de São Paulo foi o estado que mais recebeu essa mão de obra desses imigrantes, né? Cerca de 57% no total. E esses imigrantes, eles vinham a partir de propagandas, né? De estímulos à vinda desses imigrantes, com pagamento de passagem, estadia, né? E, se a gente perceber, a gente tem um pouquinho antes desse período a abolição da escravidão, né? Então, agora a gente tem a inserção de trabalhadores brancos, né, na sociedade brasileira. Isso faz parte também de uma engenharia social, né? Uma chamada de embranquecimento da nação também nesse período. Só que a gente não vai discutir um pouco sobre isso, mas eu indico vocês pesquisarem um pouco sobre isso, tá bom? E aí a gente tem, né, imigrantes trabalhando aí nas fazendas de café. Lembram que o café era o carro-chefe desse período, né? Então esses imigrantes, eles vêm para trabalhar justamente aí nessa plantação de café. Também temos aí nessa sociedade da Primeira República a política indigenista, né? No período colonial, né, essa política acerca dos índios, ela é baseada na catequese, promovida então pela Igreja Católica, né? E na manutenção de criação, né, de aldeamentos para esses indígenas, eram criados e mantidos nessas aldeias. Agora, em 1910, foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, né? Essa nova política indigenista, que aí ela já vinha mostrando algumas questões diferenciadas, né?
que os índios passam a ter o direito de viver segundo as suas tradições, né? Eles não são mais obrigados a ser catequizados, né, pela Igreja Católica. A proteção é dada aos índios em seu próprio território, eles não precisam ser juntados em aldeias específicas para eles, né? Fica proibido o desmembramento dessa família indígena e garante-se a posse coletiva pelos indígenas das terras que ocupam, né? E em caráter inalienável. Então, a gente tem também esses avanços aí, essa nova postura. A gente tem nessa fotografia, se vocês prestarem atenção, né, a fotografia de Cândido Rondon, que ele vai assumir aí esse serviço de proteção dos indígenas, né, e vai fazer algumas viagens. Então, a gente tem essa mudança aí nessa perspectiva dessa população, tá? Temos nesse contexto o avanço industrial. Só para a gente fazer uma comparação, vamos ver aqui os números, né? Em 1889, havia no Brasil pouco mais de 600 fábricas, né? Onde aí trabalhavam 54 mil operários. Já em 1930, existiam no Brasil cerca de 13 mil indústrias que empregavam, então, 275 mil operários. Então, a gente percebe essa mudança. E dentro desse contexto, concentrando 31% das indústrias, o principal centro, né, dessa industrialização era o estado de São Paulo. E aí, o fato de ser o estado de São Paulo, né, a gente consegue linkar com a produção do café, né? Com a produção, a venda do café. Porque se vocês lembrarem do convênio de Taubaté, os cafeicultores, eles acabaram investindo aí seus lucros na indústria, né? Então, de fato, São Paulo aí concentra aí a maior parte dessa indústria nesse período. Claro que com uma indústria a gente tem os trabalhadores, né? Os operários. E aí, então, começa a se formar no Brasil o movimento operário, que começam também a tecer críticas da situação de trabalho, né? A gente vê aí que o trabalho nessas fábricas, eles eram insalubres, né? Eles não eram... a fábrica não era um lugar adaptado para a presença humana, eram lugares quentes, né? Lugares pequenos. Então, a gente vê que não havia uma legislação de trabalho, né? Trabalhava-se de segunda a sábado até 15 horas por dia, às vezes aos domingos. Não havia salário mínimo, né? Direito às férias, pagamento de horas extras, indenizações, né? As instalações das fábricas eram ruins, pouco espaço, ambiente mal iluminado, sem ventilação, né? E a gente tem também um fator da presença de crianças e adolescentes e mulheres também trabalhando nesses espaços, né? E que com frequência sofriam então os castigos físicos, né? E as mulheres, elas sofriam violência sexual, as crianças, né? Quando elas não conseguiam fazer um trabalho bem feito, elas sofriam então castigos físicos, né? Puxões de orelha e tudo mais. E aí, claro que a gente tem uma organização, né, desses operários. E aí começa-se organizações operárias com base em algumas ideologias, né? Dentre as correntes políticas que influenciaram, então, ideologicamente esse movimento operário, destacou-se o anarquismo. Também nós tínhamos outras tendências, como o sindicalismo revolucionário, que era mais anarco-sindicalista, né? A corrente católica aí, que era de operários, mas que combatia, então, o anarquismo e o socialismo. E esse anarquismo aí a gente tem, não como geralmente a gente atribui o termo a essa palavra, né? Que é uma desordem, um caos. O pensamento político anarquista, ele considera o poder, isto é, né, o domínio de uma pessoa sobre outra, um mal em si. Os anarquistas, então, eles rejeitavam, portanto, toda forma de opressão social sobre o indivíduo, defendendo a existência de uma sociedade que funcionaria pela cooperação e pela solidariedade entre as pessoas, né? Evidentemente, aí a exploração estava aí nesse conjunto. E essas ideias anarquistas, elas vinham aí com os imigrantes, né? Os italianos, os espanhóis. Então, aí, essa ideologia é muito frequente nesse movimento operário. A gente tem também a luta pela autonomia feminina. A mulher, ela começa a se inserir no mercado de trabalho, principalmente aí na indústria têxtil, né, e de alimentos. E muito interessante é que com o advento da República e essas mudanças, né,
fazem nascer uma esperancinha aí acerca da aprovação do voto feminino, né? Claro que a mulher, ela não recebe o mesmo salário que o homem, né? E nessa progressão, a mulher, essa progressão aí do trabalho, a mulher ela não começa a acompanhar, e a gente vai ter, então, as reivindicações femininas, né? Temos em 1917 a greve geral, né? A primeira grande greve da história do Brasil. Essa greve, ela aconteceu, né? Foi organizada em São Paulo, né? E ela foi provocada por esse descontentamento dos operários com as condições de trabalho, né? Às quais estavam submetidos aí, como a gente viu, né? Nessa greve, o que eles reivindicavam, né? Aumentos salariais, jornada de trabalho de 8 horas, direito à associação, libertação dos grevistas presos, porque no início a gente tem aí grevistas que são presos, né? E depois dessa mobilização, o governo e os industriais, eles resolvem negociar. Só que essa negociação, ela não é seguida à risca, né? E claro que a gente tem também a repressão policial nessa greve, né? Só que aí ela é marcada aí como esse movimento aí, primeiro no Brasil, desses operários na rua. E para terminar a nossa discussão sobre essa sociedade brasileira na Primeira República, temos o nosso exercitando, né? Uma questão da Sesganrio. Vamos lá. E vamos para o nosso exercitando. Uma questão da Sesganrio. Vamos lá. O anarquismo, anarcossindicalismo, uma das correntes políticas do movimento operário na Primeira República, na República Velha, 1889-1930, lutava pela organização do proletariado urbano em partidos políticos como forma de pressionar o governo a adotar uma legislação trabalhista que defendesse os direitos dos trabalhadores contra a exploração capitalista. B. Pela eleição de líderes sindicais para o Congresso, onde poderiam defender melhor as reivindicações operárias contra os interesses oligárquicos e da burguesia industrial exploradora. C. Pela formação de sindicatos mais combativos e dispostos a negociar com a burguesia industrial a manutenção da propriedade privada e a participação dos operários nos lucros das fábricas. D. Pela cooperação com o Estado, desde que este respeitasse o direito de greve, a livre negociação do operariado em sindicatos e aprovasse leis que defendessem melhores condições de trabalho nas fábricas. E pelo fim do sistema capitalista, da divisão da sociedade em classes e da abolição da propriedade privada e do Estado, através da ação direta do operariado organizado em sindicatos. E aí, galera, qual seria a nossa alternativa correta? Temos a letra D, né? Pela cooperação com o Estado, mas desde que este respeitasse o direito de greve, a livre negociação do operariado em sindicatos e aprovasse leis que defendessem melhores condições de trabalho nas fábricas, ok? Pessoal, então essa é a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para terem acesso ao slide dessa aula e a outros materiais. Até!